calúnia, difamação, injúria. Qual é a diferença desses três? Eu acho que é tudo a mesma coisa. Oi, eu sou a Gabi e você tá no Direito com Gabi. Se você acha que calúnia, difamação e injúria são a mesma coisa, ou então que a gente coloca tudo no mesmo balaio, você precisa assistir esse vídeo com urgência, porque isso cai muito em prova. E não só em prova da OAB, quanto em outras provinhas também por aí em concurso, essa coisa vive caindo. É um amorzinho que as pessoas que fazem prova têm, gente. Então, por favor, presta atenção na tia hoje, tá? Desde agora, eu já vou pedindo, então, pra deixar aquele like, pra comentar este vídeo, o que vocês estão achando, pra se inscrever no canal, ativa o sininho. E também, gente, vão lá dar uma olhadinha no meu blog, porque eu falei sobre isso também no meu blog. Então, vão lá dar uma olhadinha. Direito com Gabi Oficial, certo? Vamos lá, então. A calúnia e a difamação são crimes contra a honra objetiva. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que elas atingiram a reputação do indivíduo perante a sociedade. Então, perante a sociedade, você tá marcado. As pessoas te olham e ficam: Olá, fulana. Olá, você foi aquela... Você ficou sabendo? Sabe, a vizinha fofoqueira? É ela. Essa daí é a honra objetiva, certo? Enquanto a injúria, ela afeta de forma diretamente a sua honra subjetiva. Então seria a mesma coisa eu pegar um arco e flecha, atirar assim você, pá, vai pegar certinho. Isso daí é sua honra subjetiva, porque as outras pessoas não ficaram nem sabendo, as pessoas nem viram. Mas você fica lá, meu Deus do céu, eu não acredito que fulano falou de mim. Eu não acredito que fulano ia ser assim ruim comigo. Meu Deus, que cobra aquele fulano. Isso é a sua honra subjetiva, certo? Agora eu vou dar foco em cada uma. Então vamos começar por calúnia. A calúnia, ela consiste em acusar alguém de uma forma pública e falsamente de um crime, sendo configurado somente quando a calúnia é configurada quando você tem que falar da pessoa de forma pública e tem que ser sobre um crime. Então vamos supor, colocaram na internet: ai, a Gabi roubou a brusinha da fulana. Isso é um crime, certo? Me colocaram como se eu tivesse roubado a brusinha da fulana. Se colocaram que eu roubei a brusinha da fulana, o que significa dizer? Que estão me imputando um crime de uma forma pública. Portanto, eles estão me caluniando. Vou processar você por calúnia. Está prevista a calúnia? Isso eu acho bom também falar. A calúnia, ela está prevista no artigo 138 do nosso maravilhoso, digníssimo Código Penal. Então, abre aí seu vadinho e já marca já. Qual é a pena da calúnia? Se você está com seu vadinho aberto neste momento, você já está me respondendo. Então, a calúnia, ela tá vendo de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E agora sobre a difamação. Qual é a diferença da calúnia para a difamação? A difamação é o ato de desonrar alguém, disseminando informações desonrosas e prejudiciais para a reputação do outro, mesmo que o fato não constitua crime. Nesse caso, mesmo que o fato seja verídico, que realmente aconteceu, sua divulgação incide no crime. Então, por exemplo, sabe aquela sua vizinha fofoqueira que fica na janela, que fica filmando todo mundo? Você passa lá na janela, a vizinha tá lá. Tá filmando a rua, ela tá toda hora olhando na rua. Você olha pra cara da vizinha, a vizinha tá só aquela bonequinha do Round Six, sabe? Assim, tudo ela tá vendo, todos os movimentos, ela sabe. De todo mundo, ela sabe. Aí ela vai lá e coloca na internet: hoje, o fulaninho do 202 saiu com a fulaninha 203 e eles são casados e não sei o que, não sei o que. Imagina isso daí, ela vai lá e coloca no prédio, todo mundo ficou sabendo, expôs as pessoas assim, tá todo mundo morrendo de vergonha, sabe? Assim, aquele negócio de, meu Deus do céu, gente, por que essa vizinha foi falar isso? Ai, a fofoquinha é bom, concordo que a fofoquinha é bom, fofoquinha é ótima, mas aqui, ó, no mundo privado. Agora você expôs pra todo mundo, anjo. Não pode expor, não pode. Então, já que não pode expor, qual é o crime que essa vizinha fofoqueira cometeu? Difamação. E cabe a exceção da verdade, viu? Desde que essa pessoa seja um funcionário público. Ou seja, se eu falei alguma coisa que desonra essa pessoa, mas aquilo era realmente verdade, onde ela é um funcionário público, então cabe a exceção da verdade pra mim. Onde está previsto, peguem seus vadinhos então e vamos marcar. Tá no artigo 139 do Código Penal. Sua pena é 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Mais uma vez, 3 meses a 1 ano e multa. Cabendo a retratação antes
da sentença. Se o réu fez a retratação antes da sentença, ele fica livre de pena. Isso daí também está descrito no artigo 143 do nosso maravilhoso, digníssimo Código Penal. Certo? Então, se eu pegar e colocar na internet que o amiguinho foi lá e roubou, e ele não roubou a blusinha, então isso significa que eu estou imputando um crime e, portanto, é calúnia. Agora, se eu pego o amiguinho fazendo coisinhas que não devem fazer, alguma coisa desonrosa, que eu não deveria estar fofocando, mas já que eu estou fofocando, eu expus para todo mundo, é difamação. E onde que tá a injúria? Onde que cabe a injúria? A injúria, ela cabe quando uma das partes diz algo desonroso, prejudicial, diretamente para outra pessoa. Então, eu não fui lá e expus para todo mundo. Eu simplesmente fui lá, virei para você e disse: você é um tonto. Tonto. É isso que você é. Eu te acho um trouxa, um imbecil. Não gosto de você. Tenho raiva de você. Não gosto de você. Vim aqui e falei isso tudo pra você. Você guardou aquilo no seu coraçãozinho, pegou aquele rancor. Tá com aquele rancor. Nossa, você tá pensando aquilo, você passa o dia, passa a noite. Você fica lá: meu Deus do céu, não acredito que ela me falou aquelas coisas. Não acredito. Então, é o famoso xingamento, né, gente? Então, eu vou lá e te xingo. Se eu te xinguei, isso já cabe injúria. Ah, mas eu preciso que eu tenha testemunhas. Eu preciso que tenha sido colocado na internet. Eu preciso ver isso acontecer. Não, você não precisa que terceiros vejam isso acontecendo. Você só precisa ser... Aquilo só precisa ser pra você. Então, se você viu, se você sabe, se você sentiu aquilo ali. Por isso que é subjetivo. Então, tá dentro de você. Você viu, você sentiu, mas ninguém ficou sabendo, ninguém escutou, ninguém nem ouviu falar. Aquilo lá foi um momento... Nossa, vocês estavam sozinhos ali, 5 segundos, a pessoa já veio e já te deu aquela assim que você ficou: meu Deus do céu, o que que eu fiz? Nem fiz nada pra essa pessoa, ela tá falando só assim comigo. Isso é injúria. Lógico que se houve um xingamento de um, mediante a provocação de outro, então estão lá os dois no meio de uma discussão. Vamos supor, Natal e família. Então reuniu aqueles primos que você nunca vê, aquelas tia que você nunca vê, reuniu todo mundo ali. Seu primo vira pra você e começa a discutir política com você. Você fica: ai meu Deus, por que Deus, por quê? Por que Deus, por quê? E você fica ali naquele momento. Até que em algum momento, você vai lá e xinga teu primo. Você fala: você é um imbecil por acreditar em nananã. Aí seu primo vira de volta pra você, e você também é, porque eu não acredito que você não defenda. Pronto, um chamou o outro de imbecil, o outro retrucou também chamando de imbecil mediante uma provocação onde os dois já estavam discutindo antes. Portanto, o juiz também pode simplesmente pegar e falar: não vou aplicar a sentença. Afinal, os dois provocaram aquilo, coube aos dois aquilo. Críticas literárias, artísticas, científicas não são consideradas ofensas. Portanto, elas não se enquadram em injúria, assim como ofensas proferidas também dentro do julgamento. Então, estamos dentro do julgamento e lá no meio do processo, por algum motivo, alguém troca farpa um com o outro, aquilo ali vai ser desconsiderado. Simplesmente estavam ali dentro e aconteceu e acabou, não tem essa de injúria. A menos que, claro, seja por excesso ou uma das partes excedeu, principalmente se for algum dos advogados, aí já cabe a parte de ética, mas não a injúria. E onde está prevista a injúria? Ela está prevista no artigo 140 do Código Penal. Cabe detenção de 1 a 6 meses. E multa, né? Não podemos esquecer da multa. E lógico, se no caso da injúria ela envolver raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição da pessoa ser idosa ou portadora de deficiência, então a pena ela pode ser aumentada de 1 a 3 anos e continua com a multa. Pode haver casos onde a calúnia, a injúria e a difamação, elas se unam. Como assim eu consigo concentrar os três juntos? Vamos supor, vamos voltar para esse nosso maravilhoso jantar em família. Estamos lá reunidos com nossos primos, com nossas tias, com todo mundo. Enquanto estamos lá reunidos, alguém decide fazer uma live. Colocou lá a livezinha, começou a ligar. Ai, que legal, olha o Natal, meu Natal em família, meu Natal em família. Enquanto isso, começou o quebra-pau dos primos. Os primos começaram a se xingar e tudo mais. O que aconteceu? O primo vira pra um e fala assim: você roubou as blusinhas da fulana. E não existe nenhuma prova desse crime. Então, primeiro ponto, ele já caluniou de forma pública,
não só para as pessoas que estavam ali em volta, como até mesmo para a internet, né? Então, já caluniou ali para todo mundo que o primo foi lá e roubou as blusinhas da fulana. Ele se difere de palavrões para poder falar sobre que esse fulano roubou as blusinhas. Ele não fala só isso, ele vem lotado de palavrão. Então a pessoa já tá sendo xingada, ela se sente mal com aquilo. Então ela já foi ofendida de uma forma pública, então ela foi ofendida de uma forma objetiva e de uma forma subjetiva. Esse primo cometeu os 3 crimes de uma vez, certo? Pode então existir o conjuntinho disso tudo. Isso é um pouco menos recorrente, né? Como a gente pode saber. Então, nesse caso, ele atingiu na calúnia, quando ele pegou e falou sobre um crime onde não se tem provas. Ele teve a difamação, quando ele abalou a imagem desse primo, quando ele falou mal desse primo de uma forma pública, deferindo xingamentos sobre ele. Além da injúria, que foi os xingamentos no tete a tete ali, né? Olhando um pra cara do outro e falando. Então, por mais que ninguém podia ter escutado, podia ter só os dois ali. Se tivesse só os dois tivessem sido o xingamento, já seria injúria. Então, conforme de uma forma pública, você já amplia isso para uma difamação. E como houve o crime, a gente abrange a calúnia também. Ó, meus bracinhos. 1, 2, 3. Lembrando que o processo, ele é todo privado, então cabe a você ir lá e falar se houve a injúria, se houve a calúnia, se houve a difamação, levando suas provas, ou que nem no caso da injúria, você só tem que ir lá e falar que isso aconteceu e vai ser aberto o processo, porque ele corre de forma privada. No videozinho que vai aparecer aqui no card, eu vou explicar o que é um processo privado e onde ocorre o processo público. Aí eu vou dar mais detalhezinhos lá, mas basicamente o que você precisa saber agora é que calúnia, difamação e injúria, eles ocorrem de forma privada, então cabe à pessoa que se sentiu ofendida ir atrás dos seus direitos. E existe alguma diferença entre crimes contra a honra e crimes de danos morais? A principal diferença entre crimes contra a honra e crimes contra os danos morais é o tribunal, a vara em que eles atuam. Uma vez que um tá em um código e o outro tá em outro código, né? A honra, ele tá no Código Penal e foi o que nós acabamos de estudar. Enquanto isso, os danos morais, eles se encontram no direito civil, que é outro código separadinho. Crimes contra a honra, por eles estarem dentro do Código Penal, ele tem a natureza privada, cabe a representação do ofendido, portanto, e pode ou não levar à prisão, né? Vai depender do caso. Enquanto isso, os danos morais, como eu disse, ele está dentro do Código Civil. Então ele é passível de indenização, então você vai atrás do cash. E não pode levar à prisão. São códigos diferentes. Mas é lógico que um processo de calúnia, por exemplo, pode acabar virando um caso de danos morais, sendo necessário que se ocorra a condenação no processo penal. E depois disso, em uma ação própria, em outra ação, se entra com ação de danos morais. Então, primeiro se condena na penal para depois ir para civil, se assim é o que você deseja, né? Porque daí você vai estar condenado lá na penal, então na penal já vai estar lá bonitinho, realmente, isso aconteceu, a pessoa foi condenada e agora eu quero a minha parte em dinheiros. Então, já que eu estou buscando a minha parte em dinheiros, aí você vai para correr para parte civil. Enfim, gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, qual é o próximo assunto que vocês estão querendo ver, o que vocês estão estudando, o que vocês querem estudar. Deixem aqui também aquele likezinho bonitinho, por favor, que me ajuda muito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem com os amiguinhos e também vão lá no blog, dão uma olhadinha, porque lá tem mais temas e tem mais discussões sobre direito. Então vamos lá discutir junto comigo, certo? Beijinhos, bons estudos!